Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Vale, eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a arte brasileira miscigenada. Érica, o que é isso? O que é miscigenado? Gente, miscigenado significa mistura de raças, né? Então, a arte que a gente vai falar um pouco aqui nessa aula é sobre a influência que a arte brasileira ela sofreu da miscigenação, da mistura de raças, né? A gente sabe que o Brasil é um país multicultural, multirracial, tá? Então não dá para deixar isso de lado quando a gente fala do resultado do tipo de arte que é produzida até hoje, né? E teve influências, lógico, influências da Europa, né? Influências tanto na arquitetura, na pintura, na música, na dança. Então a gente recebeu muita coisa da Europa, a gente recebeu muita coisa da África, né? A gente recebeu muita coisa dos indígenas, certo? Então nós temos uma arte brasileira hoje multifacetada graças a essa miscigenação lá, bem lá, de longe, certo? Lá desde do período colonial brasileiro, pré-colonial brasileiro, tá bom? E a gente traz logo uma lembrança muito importante de um dos principais artistas aí que é considerado um grande gênio, um cara chamado Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, né, gente? Ele foi um artista que ficou muito famoso por causa das suas esculturas dos profetas, né? E as igrejas que ele ornamentou, que ele construiu, certo? Então, o Aleijadinho, ele é um dos grandes nomes da arte barroca brasileira, certo? A gente pode ter isso, inclusive nos prédios e nas igrejas que Aleijadinho ajudou a construir, a ornamentar, tá, gente? Infelizmente, o Aleijadinho ele teve uma vida muito sofrida, certo? E ele acabou morrendo é, por conta das suas condições físicas, a condição física debilitada, certo? Então, o Aleijadinho, ele é um dos grandes nomes da arquitetura brasileira, quiçá mundial, tá bom? Então, assim, lembrem, se quiserem fazer uma pesquisa sobre a vida dele, vocês vão encontrar uma riqueza muito grande, tá? Então vamos lá, falar sobre o barroco brasileiro, gente. Boa parte do período colonial brasileiro foi regida pelo estilo barroco, que a gente já conhece de longa data, certo? Introduzido em nossas terras pelos missionários católicos, né? Pelos jesuítas. Os jesuítas chegaram aqui, logicamente, queriam passar um pouco da sua bondade, né? E aí catequizando os nossos indígenas e as pessoas que viviam aqui também, certo? Então, os jesuítas vieram com a sua bondade trazer aí pra gente muita cultura, né? E influência, logicamente, da Igreja Católica. Isso aconteceu lá no início do século XVII, tá, gente? Então, esses missionários, eles vinham com o objetivo de catequizar, logicamente, né? E aí, o que seria uma colônia portuguesa, tá certo? Então, a gente tem que lembrar sempre das questões históricas, né? Do contexto histórico em que isso se deu. A igreja e o Estado, nessa época, eles viviam juntinhos, tá? Então, toda a produção que foi feita, toda a produção artística que foi feita nesse período, principalmente aqui no Brasil, que era uma colônia portuguesa, traz aí as menções da religião, traz as menções, a proposta do barroco no Brasil, também lá na Europa, certo? É uma lembrança religiosa, porque a catequização era muito importante. O que é a catequização, Érica? É trazer você para seguir a mesma religião que eu, certo? Então, a arquitetura barroca, ela ela se estabeleceu em Minas Gerais, certo? E lá, e aqui em muitas cidades do Nordeste, ali por Olinda também a gente tem, em Fortaleza a gente tem
também, certo? A música barroca também apareceu? Apareceu sim, certo? O barroco ele veio para cá com força total, trazida pelos catequizadores e pelos artistas que vinham desbravar as terras brasileiras, certo? Então a cidade de Ouro Preto e Olinda, né, assim como Salvador, no Nordeste, possuem conjuntos artísticos que receberam o status de patrimônio da humanidade. Veja a riqueza, certo? Existe aí o Santuário do Bom Jesus de Matozinho, que é considerado uma das belezuras do barroco no Brasil, certo? Então, logicamente que o poder público nunca ligou muito para isso, de forma que esses lugares, muitos deles, se não foram adotados pelos governos, né, eles acabaram se deteriorando e muitos deles se acabaram mesmo, devido ao tempo, né, e à má conservação, certo? Então, lembrem-se sempre disso. Vamos lá. Outra coisa importantíssima que é para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, quando a gente fala da influência do barroco no Brasil, principalmente no que se diz respeito à arquitetura, à pintura. As influências eram tão fortes, gente, que a gente não pode deixar de falar no Renascimento também. O Renascimento trazia uma coisa muito mais clara, muito mais leve. O barroco não, era mais pesado, era mais carregado, tá certo? Então, pensem aí, ó, a gente pode ver aqui, comparando essas duas imagens, a imagem feita por influências no Renascimento e aqui no Barroco, tá certo? Então, o período Barroco, um período que trazia a religiosidade muito presente aí e imprimia isso na arquitetura, na escultura e na pintura também, tá bom? Então, vamos lá, certo? A principal presença do Barroco no Brasil está nas esculturas de Aleijadinho nas igrejas que Aleijadinho ajudou a ornamentar. Minas Gerais e Nordeste são os cargos-chefe quando a gente fala de representação barroca do Brasil, certo? Então, pensando nisso, a gente tem aqui, tá aqui o mapa, ok? Pintura trazendo referências ao ciclo do ouro que a gente teve no Brasil, né? Algumas menções do que eu acabei de falar, certo? A igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, muito bela, por sinal. Gente, esses locais, eles não são abertos à visitação interna, muitos deles estão deteriorados, certo? Então as pessoas elas observam só do lado de fora, tá? Não conseguem entrar devido à sua má conservação, tá bom? Então, a gente pode verificar essas igrejas, essas construções, toda a arquitetura tem como base o barroco europeu, certo? Na interna, quando a gente fala em pintura, a gente vai também lembrar as principais características que são o quê? A menção a figuras angelicais, certo? Céu, inferno. Aí tem as pinturas que trazem, sim, os trabalhos manuais, né? Que trouxeram toda a referência da Europa, ok? Então, principais pintores do Barroco no Brasil, a gente teve aí o Jacó da Silva, que ele vivia lá entre Rio de Janeiro e Pernambuco. A gente tem o Franz Post, Pernambuco. A gente tem o Lourenço Veloso, que ficou também entre Rio de Janeiro e Pernambuco. O Baltazar de Campos, que ficou lá mais pro lado do Maranhão, certo? Outra coisa bacana que a gente não pode deixar de lado, a influência aqui dos azulejos, os azulejos lá de Portugal, certo? Os azulejos de Portugal, que nós temos hoje muito, vemos isso muito em Recife, lá em Pernambuco, certo, gente? Os principais barrocos, escultores barrocos do Brasil, que a gente pode trazer aqui como lembrança para vocês é o que? O Bernardo da Silva, lá do Maranhão, Valentim Corrêa de Paz, Minas Gerais. A gente tem o Bento Sabino, de Minas também, certo? Félix Pereira Guimarães, Salvador. Agostinho de Jesus, Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Então, esse pessoal aí, esses artistas, alguns deles vocês podem ver que eles ficavam em mais de uma cidade, porque eles viajavam muito, levando e trazendo
as esculturas e o seu saber artístico. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, beleza. Fiquem bem e a gente se fala. Tchau, tchau.